Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, Robson Pinheiro, Marcos Leão, para um bate-papo com vocês e também o nosso convidado especial, que é Pai João de Aruanda. Mas antes de nós conversarmos com o Pai João, eu gostaria apenas de esclarecer algumas coisas. Algumas pessoas às vezes nos perguntam essa questão da psicofonia, de conversar com os espíritos. E nós, desde muito cedo, desde a fundação das instituições que formam a Unispíritas, nós mantemos esse tipo de relação com os chamados espíritos do mundo espiritual, por entendê-los como pessoas, como amigos e tornar isso o mais natural possível. Nessa nossa caminhada e nessa parceria, os espíritos, por sua vez, sempre se esforçaram para estreitar esses laços e naturalizar esse contato, de forma que a gente possa ter realmente uma parceria real, construtiva, entre pessoas que vivem em dimensões diferentes, mas que estão juntos num único propósito. Então hoje nós vamos conversar com o Pai João de Aruanda. Ele vai responder algumas perguntas de maneira que a gente possa entender o pensamento de Pai João, as suas propostas e como ele trabalha em equipe com os outros espíritos que compõem o trabalho da Unispíritos em Minas Gerais, na cidade de Contagem e Sabará. Primeiro vou passar a palavra para Robson, né? Ele vai tecer alguns comentários e depois a gente conversa então com o Pai João de Aruanda. Não é isso, Robson? Olá, minha gente, é bom estar com vocês aqui mais uma vez, explicando que vieram bastante perguntas para conduzi-las até a apreciação de Pai João, mas é impossível num vídeo só a gente responder, os espíritos responderem tudo, que vai ficar enfadonho, longo demais. Então nós vamos, à medida do possível, apresentando essas perguntas ao Espírito Pai João e a outros espíritos, e esperamos que vocês que estão do outro lado, nos ouvindo os benfeitores, possam entender que qualquer opinião dada aqui é apenas uma opinião. Nós não vemos a palavra dos espíritos como uma ordem, como um ponto final, mas apenas como uma opinião de alguém que está em outra dimensão, que você pode aceitar ou pode rejeitar, pode criticar, ou não, de acordo com a sua vontade, o seu ponto de vista. Nós os vemos dessa forma como grandes amigos, mas não como pessoas infalíveis, de forma alguma, mas como alguém que tem uma visão mais dilatada a respeito da vida, da espiritualidade, da ciência do espírito. E é sob essa perspectiva que nós evocamos o espírito de Pai João de Aruanda, para, quem sabe, ele responder para vocês alguns questionamentos que vocês nos enviaram. É isso aí. Faz uma prece, Marcos? Sim. Nesse momento, nós rogamos a Deus, a Jesus e à espiritualidade a permissão de desenvolver o nosso trabalho na área da divulgação e criar um ambiente propício para que o nosso companheiro, amigo, trabalhador, Pai João de Aruanda, esteja entre nós para um bate-papo esclarecedor, alegre, sério, e que certamente vai alcançar as nossas mentes e os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Pai João. Viva Deus, viva Jesus. Graças a Deus. Viva o velho Pai João de Aruanda na terra, com a graça de Deus. Graças de Deus. Tudo em paz, meus filhos. Tudo. Se bem que tem um amigo meu que diz que ele não deseja paz, né? Nesse nível em que a gente se encontra, é melhor a luta do que essa paz onírica que não realiza nada. Que Jesus abençoe a todos nós, né, meu filho? Pai João, nós recebemos perguntas do Brasil inteiro. Só acredito que o senhor está famoso. Meu filho, a única fama aqui é da necessidade de aprendizado, né? E aí nós selecionamos algumas, porque, como a gente já disse, é praticamente impossível responder a todas, né? E aí eu vou trazer algumas para a sua apreciação, tá bom? Viva Deus. Então, a primeira pergunta, Pai João, é de uma moça, uma senhora ou senhorita, não sei, é Marina, lá da cidade de Brasília, né, do Distrito Federal. E ela coloca assim: salve, Pai João. E aí vem, então, a sua pergunta. Se o conforto do mundo material não é visto com bons olhos pelo mundo espiritual,
Então, por que algumas pessoas alcançam um sucesso com tanta facilidade e outras encontram seus caminhos fechados de todos os lados? Viva Deus, uma ótima pergunta esta, né, meus filhos? Ocorre que nós não podemos esquecer dos fatores kármicos que determinam as vidas de meus irmãos aqui na Terra. Nós advimos de um passado que não pode ser negado. Muitos têm necessidades de passar por experiências a fim de que possam se reeducar como espíritos no contexto socioeconômico, religioso e familiar comum da atualidade terrestre. Contudo, a grande maioria, mesmo considerando os fatores kármicos, a grande maioria não dá certo ou não encontra a sua felicidade ou a sua vitória nas questões materiais do mundo. Negro Velho pede perdão pela palavra, mas por pura burrice. Porque meus irmãos fazem escolhas inconvenientes e deixam de investir o tempo e o talento naquelas questões que realmente são proveitosas. E aí, como a vida é cheia de escolhas, é o resultado de escolhas a cada passo que nós damos, nós fazemos escolhas e configuramos ou reconfiguramos a rota da nossa vitória e da nossa felicidade. Nesta caminhada, as pessoas, infelizmente, vão agindo mais por impulso, por emoção, do que pela razão. E, em geral, quando nós definimos as nossas atitudes através das emoções, a tendência é a pessoa se arrepender logo depois. Nós sabemos que um caminho é inconveniente, que é incorreto, mas a grande maioria, movimentada pelo impulso, acaba definindo esse caminho para si e colhe a infelicidade, ou seja, a derrota, o fracasso no dia a dia. De forma alguma, o plano superior vê no progresso material como algo indesejável. Aliás, nós precisamos que os irmãos da Terra progridam e que aqueles a quem amamos possam estar bem socialmente falando e até mesmo economicamente, porque nós precisamos erguer instituições beneméritas para amparar os que sofrem. E infelizmente ou felizmente, para quem está encarnado, o dinheiro não cai do céu. Não se constrói hospitais, creches, orfanatos ou casas espíritas apenas orando e materializando na Terra. Então precisamos que os irmãos progridam para que, uma vez estando bem, possam utilizar os recursos que os céus disponibilizam para prodigalizar no mundo a feição do plano espiritual, trazendo a célula da Aruanda para a Terra, para que possamos auxiliar aqueles que sofrem. Sem progresso, não há como materializar no mundo as diretrizes do plano espiritual. Veja bem que, para meus irmãos fazerem esta transmissão, vocês necessitam de iluminação, de computador, necessitam de câmeras, necessitam de um tanto de equipamento e de profissionais competentes. Muitas vezes não são espíritas, não são bandistas, são simplesmente profissionais que precisam ganhar e vocês precisam comprar tais equipamentos para as transmissões. Então o progresso é desejável e nós incentivamos agora. Alguns, infelizmente, escolhem caminhos inconvenientes, não contingentes e colhem o fruto da insensatez. Isso. E a gente precisa tirar esse peso que a gente colocou sobre as questões do dinheiro, de valores, né, Pai João? O dinheiro, ele é um instrumento de progresso, existe uma falsa moralidade no meio religioso e uma falsa humildade, meu filho. É verdade. Negro Velho queria mesmo, na verdade, convidar aqueles que pensam nesta humildade, que na verdade não é nem humildade. Negro Velho acha que isso é um desrespeito com a vida, com os recursos que a Divina Providência coloca nas mãos. Mas se a pessoa quer ser muito simples e muito humilde, que tal ela se livrar do seu carro do ano e andar a cavalo nas grandes cidades? Isso. Que tal ela mudar-se de seus apartamentos, das suas casas e morarem, quem sabe, no meio do mato, numa tapera, comendo arroz com feijão, evitando os benefícios do dia a dia? Do progresso. Querem ser mais humildes ainda? Eliminem os benefícios da água potável e vão cavar poço para tirar a água do poço.
Então, esta aparente simplicidade que alguns, graças a Deus, são poucos que advogam, depõem contra as próprias pessoas. O mundo precisa do progresso e meus irmãos que estão na terra, progredindo, poderão prodigalizar e multiplicar os benefícios que recebem do alto, dando pão para o faminto, água para quem tem sede, comprar com dinheiro o recurso abençoado do medicamento que possa sustentar a saúde daqueles mais necessitados. Isso. É tirar esse ranço que Na a gente verdade, tem. meu filho, isso é resultado de um religiosismo exacerbado dos últimos 2000 anos, de um aparente cristianismo que advoga a culpa e a autopunição como marca desse estágio religioso que nós passamos, mas que graças a Deus com o advento da espiritualidade isso está sendo varrido e possamos ver cada vez mais a necessidade do progresso material e espiritual, unidos para transformar o planeta Terra num jardim melhor. É não confundir evolução com escassez, né? Exatamente. Evolução é abundância. A gente tem que aprender a administrar essa abundância, não é isso, pai? Graças a Deus, meu Deus. Que bom. Agora a gente tem a Glória lá de Rio das Ostras. Viva Deus. Muito bom, né? E ela diz o seguinte: eu gostaria de saber como os pretos velhos veem o trabalho feito em conjunto com os espíritas nas sessões de desobsessão, embora sejam de segmentos diferentes. Queria saber a opinião dos pretos velhos sobre o trabalho em conjunto. Primeiramente, nós não somos de segmentos diferentes. Trabalhamos sobre a mesma bandeira. O que não existe é um padrão. Isto inexiste no universo, um padrão de manifestação espiritual. Não está escrito que todo espírito tenha que vir na feição de uma epiderme branca. Não está escrito em lugar algum nos livros que demonstra a realidade espiritual que o padrão seja o padrão do homem branco. Ariano, né? Não existe isso. Isso é somente na cabeça de pessoas que estão formatadas e encaixotadas. Qual é o padrão do dia de hoje? Isto não existe. Não estamos de segmentos diferentes. O segmento é do Cristo, que utiliza de todos da sua cultura espiritual, da sua cultura que aprenderam quando encarnados, para que possamos manter a nossa individualidade, os traços da nossa individualidade, para provar ao mundo que não existem barreiras. Se nós manifestarmos somente em casas espíritas, como ficarão os milhares de pessoas em lugares onde não existe o espiritismo? Se manifestarmos só em casas de Umbanda, onde ficarão aquelas pessoas em toda parte do mundo que nunca ouviram falar de Umbanda ou de espiritismo? Muitas vezes nos manifestamos nos hospitais, de maneira intuitiva, através dos médicos, daqueles que vão às guerras, daqueles que vão às favelas, e através da intuição a mediunidade se manifesta. Esta parceria existe em todo o universo. Por exemplo, eu mesmo quando me manifesto em algum ambiente adverso a esta roupagem fluídica que mais me agrada, e como eu já fiz isso em você próprio... É verdade. Não é mesmo, meu filho? Uma história muito boa. Então, eu posso me manifestar na roupagem fluídica de Alfred Russell, de um médico inglês, como eu fui em outra encarnação. Não o Alfred Russell que o povo conhece aqui no Brasil. Mas não é a minha prioridade esta. Eu quero quebrar o preconceito. O Negro Velho tem como propósito abalar as barreiras do preconceito. Então o Negro Velho aproxima dos filhos nesta roupagem fluídica, trabalhando em conjunto com Bezerra de Menezes, com Joseph Kleber e com outros espíritos, caboclos e guardiões, desde que estejam todos imbuídos da bandeira do bem e da caridade. Porque esta imensa variedade, para provar que não é somente o homem branco, mas o pele vermelha, o negro, o indiano, o oriental de uma maneira geral, todos podem trabalhar no bem. Por isso mantemos as nossas aparências, a nossa individualidade, para fortalecer na mentalidade de meus irmãos que onde você estiver,
como você estiver, com quem você estiver e qual seja a cor da sua pele, você pode trabalhar para o bem com Jesus. E isso, Pai João, é uma coisa que também está entranhado no nosso meio, né? Espiritualidade. Se é negro, caboclo, índio, é umbanda e candomblé. Se é branco, de olho azul, lourinho, é o espiritismo. Exatamente. Isso é a semente da intolerância religiosa, do preconceito. Isso, da questão cultural brasileira, porque por longos anos, séculos até, o que valia no Brasil como símbolo de autoridade e símbolo de cultura era o elemento europeu do olho azul. É tanto assim que tingiram os olhos do Cristo nas telas pintadas pelos grandes artistas de olhos azuis, quando na Palestina não existia isto. De cabelos loiros, quando não existia esse tipo humano, porque o europeu foi considerado por século como padrão de beleza, padrão de cultura e de referência no Brasil colônia. Isto se transporta, então, meu filho, para o ambiente religioso. Então, isso é um resultado da mentalidade imperialista e colonial daquelas épocas iniciais das terras de Santa Cruz e da terra de Veracruz. Nós transportando para o ambiente da casa espírita ainda aquele ranço da senzala e da casa grande, transformando as casas espíritas em casas grandes. E só se recorre a pai velho, se pai velho se manifestar como branco. Ora, como se o branco fosse o padrão de espiritualidade, de beleza ou de cultura espiritual. E quando se sai da terra, abandona-se o corpo físico através do último descarte biológico, muitos se encontram do lado de cada vida desesperados, desesperançados, porque veem que seus padrões não prevalecem do lado de cá. Não corresponde à realidade, né? O próprio brasão do universo, unidade na diversidade, sobre todos os aspectos. Isso prevalece do lado de cá. Mas a mentalidade de meus irmãos, em sua grande maioria, principalmente os meus irmãos espíritas, ainda é uma mentalidade medieval que aos poucos será rompido, uma vez que as pessoas vão alargando as fronteiras do pensamento e do conhecimento espiritual. É isso. Estamos vivendo Deus. Interessante quando o senhor coloca essa questão dos olhos azuis e dos cabelos louros de Jesus. A gente vai ver aqui no Brasil, né, o próprio Aleijadinho colocando nos seus anjos barrocos as feições do brasileiro nativo, né? Os lábios grossos, os narizes mais achatados, demonstrando a etnia da qual ele se movimentava, da qual inclusive ele tinha orgulho, e rompendo já com algumas barreiras nesse Mas sentido, ainda né? teremos alguns milênios pela frente, meu Muito. Uma vez que consideremos que os religiosos de hoje são os fracassados de outrora, Estão aonde? é natural que nós compreendamos e tenhamos essa compreensão dilatada de esperar que o tempo possa trabalhar nas mentes de meus irmãos. E veja bem que isso não se transporta somente para a mentalidade do centro espírita. É o preconceito contra as classes sociais, inclusive um preconceito que a maioria alimenta, que é o preconceito contra aquele que tem posses, contra aquele que é rico. Fala-se contra o preconceito do pobre, mas aquele que tem menos tem preconceito contra o que tem mais. Como se fosse pecado e errado a pessoa progredir, ter sua boa casa, o seu carro e conseguir manter a sua família de maneira digna. Então os bons são preconceituosos, inclusive na hora de avaliar aqueles que têm maiores condições do que eles próprios. Temos que pensar nessas coisas futuramente para não incorrermos, meu filho, num grande erro contra os filhos de Deus. Tem muita gente boa, com posses, multiplicando bem. O preconceito social e também sexual contra a identidade sexual, que do lado de cá não existe isto. E meus irmãos continuam ainda com isto latente em suas almas. Mas felizmente a Terra é um campo abençoado de aprendizado. E se nós não dermos atenção aos apelos santificantes do grande educador planetário que chama Jesus, com certeza ele se afastará e entrará em cena o grande educador chamado dor.
E este apelo não poderemos negar. Esse não há como fugir, né? Já viva Deus. É verdade. Olha, agora nós vamos para Maceió. Olha que passeio bonito que a gente está fazendo pelo nosso Brasil, né? Distrito Federal, Rio das Ostras, agora estamos em Maceió, lá em cima no Nordeste. E é a Silvana que pergunta para o senhor, Pai João. Ela gostaria de saber, por exemplo, por que o senhor Robson, ao recebê-lo, se comporta como se estivesse num centro de um terreiro? Isso é normal? Comum? Chico Xavier fazia o mesmo? Me tire essa dúvida, por favor. Obrigada. Mais uma vez, Pai João. Mais uma vez, isso é um ranço do preconceito. Por que não pode ter pessoas manifestando na epiderme negra e dentro da sua identidade cultural e espiritual? Onde podemos ler, em qual livro, que só existe uma forma de manifestação? E Negro Velho gostaria de perguntar mais. Onde estarão os milhares de africanos que foram mortos durante a escravidão brasileira? Os milhões de índios que foram para o plano astral durante esse período de escravização colonial do Brasil? Será que somente os europeus que vão se manifestar? Será que somente o homem branco vai se manifestar? E por que não considerar esses milhares de escravos, de ex-escravos, que têm a mesma liberdade do homem branco de vir na sua forma habitual? Mas o que incomoda muitas vezes também outras pessoas é o fator da peculiaridade mediúnica. Ou seja, Pai João manifestando através desse médium será diferente de Pai João manifestando através de você. Porque você tem um arcabouço psicológico que é próprio teu. O médium tem um arcabouço psicológico diferente, não melhor e nem pior. Diferente. Contudo, existe uma identidade energética maior neste momento com o médium do qual me utilizo, o que faz com que ele se afaste do corpo o máximo possível e eu me aproxime dele, quase justapondo-me ao seu próprio corpo. Quase uma superincorporação, o que faz que na expressão facial, na voz que eu utilizo através também do ectoplasma, da manipulação do ectoplasma, eu possa ter uma feição mais parecida possível, mas não 100%, àquela que eu me manifesto no plano astral. Mas onde quer que Pai João manifestar, Pai João vai ser o Negro Velho, infelizmente para muitos. E aí é que tá a beleza, Pai João, porque a gente tem pessoas que entendem a mediunidade ou entendem o médium como apenas aquele que tem a responsabilidade de trazer a mensagem falada ou escrita. E não precisa se preocupar com o teor da emoção, da personalidade daquele que está utilizando daquele mecanismo no momento. Ele se torna apenas um receptor e pasteurizado. Isso, e emissor daquela ideia, sem ação, sem nada. Agora, a beleza da mediunidade está justamente isso, é permitir essa justa posição, como o Pai João colocou aqui agora, de maneira que aquele que está me utilizando momentaneamente se mostre com as suas particularidades, com os seus trejeitos, com a sua maneira de lidar, com a sua respiração, com a sua entonação de voz. Não é isso, Pai João? Para que o processo seja real, verdadeiro, tanto para aquele que está servindo de instrumento, como para aquele que está usando aquele instrumento e para as pessoas que vão partilhar dessa mensagem escrita e falada, né? O médium não pode ser passivo, ele tem que ser ativo. Precisamos entender também que o centro espírita kardecista não é sinônimo de elevação. De referência. De referência nenhuma. Absolutamente nenhuma. A referência é Jesus. E não o centro espírita. Isso. Aí pergunta, Chico Xavier fazia isto? Negro Velho não sabe dizer, porque o trabalho de Chico Xavier era um trabalho missionário, diferente do trabalho de Negro Velho. Mas se Negro Velho tivesse que manifestar através dele, com certeza manifestaria como um pai velho.
porque eu não vou me submeter, em hipótese alguma, ao enquadramento mental, psíquico e educacional deste ou daquele segmento religioso. Não é esta a minha proposta como pai velho. E olhe que aqui, para falar para esses milhares de pessoas, pai velho ainda está se esforçando para conter, porque a tendência é negro velho se comportar cada vez mais como negro velho. Naturalmente, eu não preciso de usar um toco para sentar, porque estamos no século XXI e já foram substituídos os tocos por cadeiras e poltronas há muitos séculos. Negro velho não precisa usar de um cachimbo, porque mesmo quando eu estava encarnado, eu não fumava. Por que eu tenho que fumar agora? Não é todo velho que anda na rua curvado. Negro velho nunca foi de andar curvado. Aliás, quando eu desencarnei, eu tinha um porte físico muito forte e muito ereto. Então, negro velho não vai ficar curvado para dizer que é negro velho. Não tenho esta necessidade disto. Mas eu não vou tirar a minha característica espiritual apenas para formatar dentro dos parâmetros desta ou daquela religião. É isso. Isso só limita, mais uma vez, né? Só limita, só estreita, só dificulta essa proposta de abertura e de relacionamento que o mundo espiritual tem nos ofertado. Esse condicionamento, ele cerceia não só os negros velhos ou outros espíritos que porventura estão ali junto naquele trabalho, esbarra nesse psiquismo, nessa crença, e aí vencer isso é um esforço enorme e leva tempo, né, Pai João? Viva Deus. É isso. Haja visto que nego velho, quando psicografa através do médio, usa computador. E não toco numa lápide qualquer. Ou um tambor, né? De forma alguma. O plano espiritual já evoluiu muito para isso. Muito. E agora nós vamos, gente, para a maior cidade do nosso país. Olha, para São Paulo. Que passeio maravilhoso que a gente está fazendo. E esse mosquitinho aqui está me irritando. Aí vamos lá. Agora é a Nádia. A Nádia pergunta: Pai João de Aruanda, gostaria que nos falasse um pouco sobre o estigma que o espiritismo, mas eu acho que é o movimento espírita, criou sobre o médium não poder cobrar por seus trabalhos terapêuticos e ter que sofrer por sua mediunidade como um resgate. Pois bem, meu filho, na verdade, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, quando ele comenta a respeito do magnetismo, ele assevera que se a pessoa utiliza dos próprios recursos anímicos, a pessoa pode cobrar sim por aquilo que ele faz. A tal ponto que Allan Kardec, ao produzir o Livro dos Espíritos e os demais livros da codificação, ele vendia o Livro dos Espíritos e não só mantinha o trabalho espiritual com isto, mas como pagava as próprias contas com o resultado, porque ele empregou o dinheiro do próprio bolso para isto. O que não se vende é passe, é água fluidificada, atendimento fraterno. E, infelizmente, como já dizia o saudoso Chico Xavier, espiritismo é religião de católico fracassado. Aqueles que roubaram na Igreja Católica, que com um sentimento de culpa por ter dilapidado o patrimônio divino das pessoas que os procuravam, reencarnam no movimento espírita e traz o estigma da culpa em trabalhar com o dinheiro e com as emoções, espalhando, fazendo um desserviço para a causa, um desserviço para a humanidade. O médium, sendo terapeuta, está doando da própria energia, do seu próprio tempo, ele mais do que nunca pode e precisa viver com o suor do seu rosto, sim. O que nós não podemos permitir é: negro velho vai atender alguém, então vai cobrar pelo atendimento. Isto não. Vou fazer uma limpeza espiritual, não se cobra por isto. Por uma palavra fraterna, por um passe, por uma água fluidificada, um conselho amigo. Mas se vai dar o passe magnético, desde que seja o próprio magnetismo, as técnicas psicobioenergéticas, as técnicas terapêuticas, sejam elas quais forem, como o médium vai se sustentar? Como vai pagar o aluguel para atender as pessoas? Como vai pagar a água, a luz, o telefone, os recursos mais simples, se não compartilha? E digo mais: o médium ou o terapeuta, seja lá o nome que queira dar, ele precisa ser um educador,
Porque, na verdade, as pessoas estão querendo tudo, absolutamente tudo de graça, evocando questões espirituais mal resolvidas e mal interpretadas para dilapidar o outro, para roubar o tempo do outro e o tesouro do outro. E isto não é caridade, isso é roubo declarado do tempo sagrado dos terapeutas, das pessoas de bem. O médium precisa comer, precisa manter a sua família, precisa manter as obras sociais. O que ele não pode é vender o atendimento espiritual, mas tem que se ter um objetivo fixo. Há uma diferença entre trabalhar incorporado com o espírito e dando receituário mediúnico e trabalhar no seu consultório como produto daquilo que ele dedicou a vida para aprender. Isso precisa ser bem definido para que não incorramos no erro que, infelizmente, muitos do movimento espiritualista têm incorrido ao longo do tempo. O investimento, né, Pai João, que se fez, os estudos, os instrumentos que há necessidade de serem comprados, isso tudo, e o próprio magnetismo do indivíduo colocado em favor do semelhante para auxiliar nas terapias. Tem que se entender que o médium gasta o seu tempo, o dinheiro comprando livro, fazendo cursos, ampliando o conhecimento, isso não vem de graça. Não vem de graça. Não fomos nós, espíritos, que demos, ele que empregou o seu tempo para fazer isso. Agora, existem situações, por exemplo, um exemplo que eu vou dar agora aqui, do medicamento Água Viva que nós realizamos na Sociedade Espírita Everilda Batista, quando Joseph Gleber apresentou a fórmula, né, para que a gente pudesse fabricar esse medicamento, ele deixou explícito que esse medicamento é doado gratuitamente, não há como nós ganharmos dinheiro com ele comercializando. E se assim o fizéssemos, imediatamente ele e a equipe espiritual responsável pelo fator espiritual do medicamento, que é a essência, né, materializada da água viva, que é cultivada bem longe do nosso país, ele retiraria e ele passaria a ser um medicamento como outro qualquer. Então, nós precisamos de comprar insumos para a realização desse medicamento. Mas não se pode cobrar por ele. Não se pode cobrar por ele. Nós usamos energia espiritual, magnética, tanto da equipe espiritual desencarnada que está conosco o tempo inteiro na confecção, como de médiuns doadores de ectoplasma para a materialização desse medicamento. Compra-se vidros, rótulos, construiu-se um laboratório sob a supervisão da Anvisa, os insumos, as ervas, enfim, a maquinária toda ela é comprada para que a gente tenha o medicamento Água Viva e esse medicamento Água Viva doado gratuitamente para instituições e pessoas que queiram complementar o seu tratamento na área de saúde. Eu só queria fazer uma ressalva, gente, porque vocês certamente no nosso bate-papo vão ouvir alguns sons peculiares, né? Porque depois eu vou pedir o nosso câmera para fazer para a gente no finalzinho uma panorâmica de onde nós estamos filmando para você entender esses sons de avião, de pássaros e tudo mais que a gente resolveu. De espíritos, né? Para que a gente pudesse fazer esse bate-papo com o Pai João. Gente, agora nós vamos lá embaixo, lá para Porto Alegre, Pai João. Olha que delícia. E quem vai falar conosco é a Carolina Miranda. E ela pergunta assim, ó: como é possível ser feliz sem culpa diante de tantas tragédias que estão acontecendo no mundo? Terrorismo, tantos assaltos à mão armada, tantas doenças, tantos irmãos passando fome, sede, frio e calor nas ruas. Meu filho, é o seguinte, se nós andarmos na rua com o sol quente, como hoje está neste ambiente aqui, e fixarmos uma pedra, veremos só pedras no caminho. Isto é uma ilusão de ótica. Fome, terrorismo, guerras, doenças, enfermidades sempre ocorreram desde que o mundo é mundo. Isto nunca foi impedimento para pessoas se sentirem plenas e felizes. Aliás, para resolvermos isto, temos que estar satisfeitos e felizes no trabalho que realizamos. Não tem como eu mergulhar no estado de depressão pela situação externa e em depressão querer ajudar o outro.
Não há como. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar mais resolvido possível. É lógico que a felicidade plena não é ainda do planeta Terra diante desses desafios. Mas ser tão feliz quanto se pode é obrigação de todos nós que queremos ser mãos abençoadas para Jesus levar essa felicidade. Como eu posso doar aquilo que eu não tenho? Como eu posso levar para os irmãos aquilo que me falta? Eu só posso ensinar o outro a ser feliz e ver as coisas boas se eu fixar minha atenção nas coisas boas. O mal aparente que existe no mundo é estímulo para que o cristão possa exercitar a fraternidade legítima e verdadeira. E a felicidade também, ela é um conjunto de circunstâncias, né? Exato. A pessoa que se sente que está nesse estado, ela trabalha, ela é dinâmica, ela tem uma relação com o mundo de construção, de doação. A felicidade não é uma situação estática de êxtase e de admiração, como se tudo estivesse bem, não. A felicidade é um contentamento consigo mesmo que te leva a ir em direção a esses apontamentos que ela fez. Não constrói. Não constrói, porque ele se soma à massa, né? E essa massa, ela certamente também se sente impotente diante disso tudo que ela ressaltou aqui. Não é isso? Viva Deus. Felicidade é operar, é trabalhar, né? E a nossa última pergunta também não, vem lá de Salvador. Salvador, né? Aquela região ali onde o senhor teve a sua última existência, né? Bahia. E é a Luísa Souza que pergunta, e o tema também é a felicidade. A felicidade está dentro de nós, mas não nego, sinto a falta de um parceiro. Ao longo da vida, gostaria de alguém que gosta de outro alguém, e tem alguém que gosta de nós, mas nós não gostamos. Como passar dessa fase? Mudar e trabalhar isso em nossas mentes. Mudar sempre, meu filho. O médium falou na palestra, e Negro Velho reitera suas palavras, que no mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, você ficar sofrendo por causa de um é no mínimo burrice, né, meu filho? É verdade. Se você gosta de alguém e esse alguém não gosta de você, não vai sofrer por ele. Tem mais outros bilhões no planeta Terra. Você não tem uma alma gêmea. Em geral, você tem uma algema espiritual no qual você se fixa nele para acordar no outro dia com um peso nas suas costas. Ora, só é solitário quem não é solidário. Tem muita gente na Terra, muitos filhos de Deus também procurando o seu espaço espiritual e emocional para encontrar um parceiro. O Nego Velho não fala de alma gêmea, mas de parceiros emocionais, parceiros íntimos. E o Filho de Deus precisa entender que, estando na carne, ele não foi feito para ficar só. Não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de alguém para complementar a sua caminhada, entendendo que esta não é uma pessoa para ficar pela eternidade. Às vezes alguém é encaminhado para dar um brilho, como se fosse um cometa em nossa vida, e parte, deixando-nos um pedaço de si e nós um pedaço de nós na sua alma. E vamos fazendo outras conexões até aprendermos a construir a felicidade onde quer que estejamos e com quem estejamos unidos naquele momento. Então, por que sofrer por um se esse um ama outro? Vá procurar amar outra alma também e não se fixar naquela pessoa, porque o outro pode ser até o seu perfil de felicidade, mas temos que entender que nós não somos o perfil do outro. Respeitemos isto, até quem sabe numa próxima encarnação possamos vir ao mundo com perfis semelhantes para agradar um ao outro. Mas olha, se a pessoa é gordinha e não agrada o outro, que parece uma sílfide de tão magra e elegante, sempre existe alguém que gosta de um gordinho. É verdade. Seja um gordinho elegante. Mas se você não corresponde ao perfil psicológico daquela outra pessoa, encontre alguém no mundo. São 7 bilhões de almas encarnadas, de 7 a 9 bilhões de almas encarnadas. Então, temos muita gente que aprecia e que nos procura. Você sempre encontrará aquele que você procura, meu filho. Porque
quem você procura também está à procura de você. Tenha certeza disto. Isso é uma verdade, viva, né? Deus. Se fixa num ponto e perde a possibilidade de olhar com mais abrangência à sua volta. Gente, olha, foi uma delícia estar com o Pai João de Aruanda. Para que vocês morram de inveja, eu vejo ele muitas vezes, assim que ele nos permite esse bate-papo. O que não é vantagem. O que não é vantagem. O que não é vantagem é compromisso, eu ia completar. A gente fica muito feliz e espero que, além das palavras de Pai João, a gente tenha passado a mensagem maior, que é essa mensagem de cumplicidade, essa mensagem de companheirismo entre as várias etapas da vida. E agora deixo aberto para as despedidas, né? O até logo de Pai João de Aruanda, e deixo meu beijo para todos vocês e até a próxima. Nego Velho, quero apenas que a equipe aqui presente saiba que Negro Velho está à disposição para responder pelo menos uma vez por mês algumas perguntas de meus irmãos, pedindo apenas a compreensão que Negro Velho é um aprendiz também. Só está correspondendo a essa expectativa unicamente porque Negro Velho aprende com as próprias perguntas e indagações que muitas vezes são as nossas do lado de cá. Nós não temos respostas para tudo. Nós não temos a sabedoria plena. Estamos igualmente buscando a felicidade e o equacionamento de muitas questões. Temos aqui muitas questões sem respostas e muitas respostas para perguntas que não foram formuladas ainda. Mas nesta caminhada nós pretendemos deixar com os irmãos um pouco das estrelas de Aruanda nas suas vidas, como bênção dos pais velhos, das mães velhas, dos espíritos de todas as nacionalidades e culturas, para que possa pousar em sua vida e construir em seu coração um cantinho da eternidade. Que Jesus abençoe a todos, meus filhos. Obrigado, viu, Pai João, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, pela parceria. Um grande amigo nosso que compõe a equipe da Unispíritos nesse trabalho de divulgação na nossa casa. A vocês mais uma vez, nosso muito obrigado. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, gente. Voltaremos breve. Um grande abraço.